Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Antônio e esse é o nosso AF8 Talks, um podcast em parceria com o Portal A Crítica para falar sobre empreendedorismo, negócios, insights, vida pessoal e muito mais. Hoje nós temos a satisfação em receber aqui Pedro Monteiro, sócio-diretor do Grupo Virrosas. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso AF8 Talks. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da história da Virrosas e também minha trajetória como empreendedor e poder assim, agregar o pessoal que está nos assistindo, levar alguma mensagem. Perfeito. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a você, que é o nosso telespectador, para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal do Portal A Crítica. Nós já somos quase 100 mil inscritos. Então, aproveita, curte esse vídeo, compartilha com um amigo e se inscreva no nosso canal. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da Virrosas, que completou 110 anos de existência. Eu desconfio que não tenha começado com você a Virrosas. Eu tenho uma leve desconfiança aí. Certamente não. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o início da Virrosas, da trajetória empresarial que hoje você está administrando aí na sua família. Certo. A história da Virrosas começou com a vinda do meu bisavô, que se chamava Virgílio Rosas. Daí originou o nome da empresa. Virrosas. Exatamente. Antigamente tinha disso, né? As pessoas gostavam de juntar o nome e tal. Exato. Eu lembro que o nome do meu pai ele as iniciais do meu avô com as iniciais da minha avó. É verdade, então, mais ou menos era isso, muito né? comum. Então ele veio, Antônio, de Portugal, tentar a vida, né? Ele vendeu algumas coisas que tinha lá e veio aqui como diversos outros imigrantes, né? Veio tentar a vida aqui no Brasil e, no caso dele, especificamente em Manaus. E ele tinha ele já era comerciante lá. Então ele começou trazendo vinhos, licores, conhaques, bebidas em geral. Ele trazia em tonéis de 400 litros e envasava. Legal. A partir do momento que ele trazia vinho, por exemplo, nos tonéis de madeira e tudo mais, ele não conseguia retornar, por ser economicamente inviável. Se mandar de volta para Portugal, não tinha nenhum produto na época que pudesse mandar dentro, né, para compensar o frete. Então ele teve uma ideia de começar a fazer vinagre. Colocar o vinagre, e o vinagre acabou sendo um sucesso. E até hoje é o carro-chefe da empresa. É o carro-chefe da empresa de vocês, é o vinagre. Que legal, Exatamente. cara. Isso foi em que ano? Que ele fundou foi em 1913. Certo. Ele chegou em Manaus por volta de 1910. Perfeito, perfeito. Vocês estão em qual geração hoje da família administrando a empresa? Eu sou a quarta geração. Como é que foi esse processo, Pedro, de seu bisavô começou o negócio, que certamente passou para o seu avô, para seu pai, para você. Como é que foi essa transição para você participando realmente de forma direta dessa transição do negócio? Certo. Ocorreu da seguinte forma: o meu bisavô foi o fundador, ele e a minha bisavó, Sabina Rosas. Ele, no fim da vida, ele vendeu a participação para o meu avô por parte de pai, ou seja, para o genro dele. Então, o genro dele comprou e tocou o negócio junto com o meu outro tio, Aloísio, e logo em seguida veio a próxima geração, que era do meu tio Aloísio, né, Paulo e Carlos, que é meu pai e meus outros 2 tios. E há 5 anos de 5 anos para cá, começou... Na verdade, a transição começou em torno de uns 10 anos para cá. Só que foi uma coisa muito natural, a gente não define assim, agora vamos fazer a transição até 2020, por exemplo, algo do tipo. Então foi algo muito natural, muito suave. Tive a oportunidade de aprender muito, continuo aprendendo também com meu pai, com meu tio. E acabou que eu e meu primo fomos naturalmente, assim, por vocação, escolhidos dentre os filhos para a gente tocar o negócio. Exatamente. Bacana. Vocês fizeram algum trabalho de plano de governança corporativa e etc? Como é que foi feito isso? Certo. Assim, a empresa, de uns 8, 7 anos para cá, que ela começou a melhorar financeiramente. Antes a gente estava com alguns problemas que não nos possibilitava ter assim, uma assessoria técnica muito específica. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre fiz pós-graduações. Eu tenho 3 pós-graduações, eu sou economista pela UFAM e tenho 3 pós-graduações. Legal. Eu sempre gostei muito da teoria, mas eu sempre fui a favor que a teoria não serve de nada se não tiver a prática. A prática, exato. Então, assim,
e os dois se complementam, né? Uhum. Então, assim, eu sempre, nas minhas pós-graduações, eu conseguia traçar algumas trajetórias. Por exemplo, eu fiz uma espécie, eu lia muito, tinha alguns programas de trainee, né, nas multinacionais, como Whirlpool, em outras grandes instituições, corporações. Então, eu tentei trazer isso para Virrosas, de uma forma, obviamente, guardada as proporções. Sim. Então, eu fiz um estágio na produção, fiz um estágio no comercial, eu fiz um estágio no financeiro, fiz um estágio na contabilidade. Então, isso você foi entender como é que funcionava todo o processo interno, né? Com certeza, porque assim, às vezes é complicado você dar uma ordem para alguém se você justamente não tem nem noção. Você não é obrigado a saber, o empreendedor não é obrigado a saber tudo, porque senão ele ficaria louco, não tem como você saber tudo. Só que o empreendedor ele pode muito bem ter a noção básica. Por exemplo, eu não sei fazer um balanço, contabilmente falando, mas eu sei analisar um balanço. Mas para analisar um balanço eu precisava pelo menos entender como é que as informações eram inseridas lá. Perfeito. Né? Legal. Isso é muito importante, porque você tocou num ponto, Pedro, que eu acredito que todo empresário ele tem que conhecer o seu negócio, ainda que de uma forma, como você falou, superficial, mas que ele saiba exatamente como que aquilo é gerado. Né? Porque assim, ele se aprofundar, certamente não vai conseguir dentro de todas as áreas da sua empresa, mas que ele conheça um pouco de cada uma delas ali e saiba como que chega naquele resultado, certamente ele vai conseguir tomar decisões melhores, né? Depois disso, como é que foi esse processo interno, depois que passou por essa transição, você falou que a empresa estava com algumas dificuldades financeiras. Sim. Isso tudo foi por conta da transição ou por conta de mercado mesmo? Não, por questões de mercado mesmo. Concorrência, outras empresas, o que foi exatamente? Também concorrência, crises financeiras, aquela crise de 2015 que o Brasil inteiro foi muito afetado, né? Então, assim, mas assim, o que a gente começou a fazer de lá para cá, para reverter esse jogo? Eu tinha uma planilha, que eu fazia uma espécie de um balancete, tinha um balancete da contabilidade, e eu fazia um balancete para saber custos, para analisar melhor, da minha forma, os custos e tudo mais. Uhum. E lá eu tinha que lançar a quantidade de dúzias produzidas de vinagre, por exemplo. Aí, na época, era em torno de 60 mil dúzias, 70 mil dúzias. E eu comecei a lançar ali uns números maiores. Eu falei, meu Deus, mas se lançar aqui, aí já tendo custo fixo, ele simulava o custo variável. Aí eu falei, meu Deus, cara, mas se nós melhorarmos a produtividade, se nós melhorarmos as vendas, isso aqui é real, esse número aqui. Eu comecei a vislumbrar. E realmente, assim, desde ali, eu comecei a ficar meio que assim, aficionado em produtividade. Uhum. Eu comecei a eliminar gargalos. A gente contratou consultoria na época do SESI, que foi muito boa, recomendo, que na época era de Lean Manufacturing. Legal. Eliminou diversos gargalos nossos, algumas coisas ideias nossas, algumas coisas ideias deles. E isso possibilitou a gente a produzir, hoje nós produzimos o dobro, só investindo em maquinário, mas a mão de obra aumentou também, mas não aumentou, não dobrou. Sim. Ou seja, a gente ganhou eficiência, legal, ganhou produtividade e com isso conseguiu ter melhores preços para competir no mercado e poder ajudar o comercial a vender mais. Ah, que legal, bacana. Entendeu? Sim, é uma pequena coisa lá na produção que impacta no comércio, no comercial. Né? Faz toda a diferença. Exatamente. Eu imagino, Pedro, que quando você tomou essa atitude, vocês deveriam estar passando ali por dificuldades financeiras, como você pontuou, e alguns dos convidados que nós tivemos aqui, eles colocaram que já tiveram situações em que o negócio deles quebraram total, sabe? Assim, quebrou. Passou isso pela sua cabeça em algum momento que essa empresa poderia acabar? Sempre passa, né? E assim, a empresa já esteve à beira da falência, que eu lembro assim, 2 ou 3 vezes. Uma por conta de um incêndio em 51. Caramba! Que até um detalhe, só um parênteses. Quando teve esse incêndio, até contei isso na Assembleia, quando nós recebemos uma homenagem, que o meu bisavô estava lá, a fábrica estava em cinzas,
ele queimou a carteira de cobrança, queimou tudo assim que ele tivesse controle de contábil, financeiro, tudo queimou. E ele botou Porque naquela época não tinha, não né? Tinha internet, não tinha nuvem. Deixa nuvem que tinha era aquela do céu mesmo. Deixa eu puxar aqui para ver quem são os devedores. Não tinha nada disso. Era um caderno que anotava lá, isso. né? E esse caderno queimou. Aí o que ele fez? Ele colocou uma mesa na porta da empresa e o pessoal ia lá. Os clientes, donos de mercados, sabiam que deviam, que tinham nos seus controles, iam lá, um a um, iam honrar o compromisso. Para você ver como é a honradez do povo amazonense. Povo amazonense, realmente, cara. Olha, que história bacana, cara. Verdade. Porque isso aí realmente nos inspira, né, a sempre fazer realmente da forma correta, da forma certa. Certamente os negócios do seu bisavô ele já tratava de uma forma muito correta para fazer com que realmente o seu cliente ali olhasse e falasse, meu irmão, eu tenho que fazer a minha parte também. Com certeza. Isso é muito legal, cara. Então, é importante esse ponto que você tocou, que é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai com certeza aprendeu com meu avô, que eu não tive a chance de conhecer, mas que com certeza aprendeu com o sogro dele e provavelmente com o pai dele, que é a honradez nos negócios. Isso assim, não estou falando aqui de discurso bonitinho, não. Sim. Eu digo assim, quando você faz o negócio de forma correta, é muito difícil você quebrar, porque você sempre tem crédito na praça, sempre vai ter alguém para te apoiar. Ao contrário de alguns empreendedores que querem dar uma desperto, falam assim, vou abrir esse CNPJ aqui, vou estourar ele e depois eu passo para frente, ou algo do tipo. Só que assim, mal ele sabe que o CNPJ vai embora, realmente pode não acontecer nada com ele naquela hora, mas o nome dele fica sujo. Isso é uma coisa que a gente sempre preservou, um nome limpo. Montando a empresa, eu tenho a honra de falar que a gente não tem um Serasa, nem lembro a última vez que teve. E se teve algum, foi questão de 5 dias, 10 dias que esqueceu algum boleto pequeno, mas a gente honra muito, leva muito nossos compromissos a sério. Legal. Isso é muito bom, Pedro. Isso é muito bom, cara. Eu te pergunto, como é que, no meio dessa transição, como é que foi na tua cabeça, assim, uma empresa que já vem de muitos anos, a gente passando por situações econômicas muitas vezes desfavoráveis, vem uma pressão sobre você de falar assim, cara, pô, na minha vez, espera aí, pô. É uma pressão de 110 anos. Como é que para você lidar com isso e conduzir? Porque assim, uma coisa é aquele empreendedor que está começando, que está nos assistindo, por exemplo, que está começando um negócio e, pô, ele começou um negócio agora, pode não dar certo daqui a um tempo, ele vai e faz outro. Agora, como é que é? Peraí, pô, tenho 110 anos aqui de história. Como é que você olha para trás? É uma baita uma responsabilidade, Antônio. A primeira coisa que vem à cabeça, Deus me livre acontecer algo na minha mão, né? Tipo, eu tenho que não só passar para a próxima geração, mas passar melhor do que eu recebi. Assim como meu pai me passou melhor do que ele recebeu e assim por diante. Então, assim, é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Mas, assim, eu acredito muito no potencial da empresa, acredito muito no poder da marca, mas isso por si só não basta. A gente tem que ser competitivo, a gente tem que ter uma equipe boa, a gente tem que ter custos para poder chegar no consumidor com o melhor preço possível. Legal. Controle de qualidade, é uma série de fatores que a gente monitora. Ano passado, nós conquistamos, assim, fomos certificados pela ISO 9001. Então, assim, isso nos deu... A princípio eu falei, será que a gente implanta ISO e tudo mais? Eu fiquei nessa dúvida, porque é muita... Eu achava que na minha cabeça era burocracia, era mais um processo, mas é impressionante como isso ajuda. Processos. Outra palavra-chave assim, que todo empreendedor deveria levar. Ter processos, procurar ter gente competente. Gente competente não é cara é pessoas incompetentes. Pode até parecer um pouco... batido isso, mas é sempre bom lembrar. Cara, você tocou num ponto muito importante, Pedro, porque eu acredito que assim, para um negócio dar certo, ele tem que ter duas coisas: pessoas e processos. Se esse negócio tiver pessoas comprometidas com o negócio e comprometidas em aplicar o processo, a probabilidade desse negócio ser um negócio que vai ser produtivo, que vai para frente, ela é muito grande. Porque, de fato, quando você desenha processos,
você diz exatamente como que as coisas devem ser a partir dali, sem que haja necessidade de você ficar lembrando, de você ficar em cima ali, né? Então, esse é um ponto certamente muito importante que eu tenho certeza que vai fazer com que vocês continuem indo muito longe. Como é que está hoje a atuação de vocês no mercado? No mercado regional, né? Vocês estão só na cidade de Manaus, vocês estão no interior, estão em outros estados? Como é que está essa questão da atuação de vocês? Nós atuamos em praticamente todos os estados da região norte. Legal. Nós atuamos em Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, obviamente, Pará, e temos algumas vendas no Amapá também. Legal. E estamos com planos de expansão. Qual que é a nossa estratégia? A gente pretende diversificar nossos produtos para ter um mix melhor e diluir o frete para ir cada vez mais longe. Legal, legal. Como é que vocês têm feito com essa situação da seca? A gente está passando, infelizmente, aí por uma situação realmente bem difícil, né? Sim. Hoje mesmo estava vendo que uma embarcação com muitas pessoas estava encalhada ali quase na frente da Manaus Moderna. E como é que vocês fazem para ter que levar esse produto para o interior numa situação como essa? Nós estamos acompanhando essa situação da seca com muita tristeza, né? É muito triste ver o povo do interior que já é tão sofrido, que já tem algumas dificuldades, né, inerentes à localidade, né, que eles habitam. E assim, nós temos procurado o frete aqui na região do Amazonas, né, é muito por barco. Então tem muitos interiores que ainda está indo barco, mas tem interior que realmente já está assim, pelo que eu tenho acompanhado pela mídia, né? Completamente isolado. Exatamente. E além disso, a gente sofre também que uma parte das matérias-primas vem de fora. Então nós estamos para chegar tá com problema porque o madeira também está praticamente e estão cobrando taxas altíssimas, principalmente de praticagem, que assim é uma questão à parte, assim, cobravam, pra você ter uma ideia, para trazer um navio, cobravam em torno de R$70 mil, pelas informações que eu tive. Com essa taxa da seca, estão cobrando R$800 mil. 800 a R$1 milhão um serviço. Então, assim, o Amazônia ainda tem que passar por esse tipo de situações, entendeu? Infelizmente, a gente ali já passa uma situação, normalmente, de isolação, né, da região, de isolamento da região que nós estamos, e ainda passa por uma situação como essa, de seca, que acaba agravando ainda mais, né? E aí é onde a gente vê realmente a importância da BR-174, da onde a gente vê realmente a importância de que as políticas públicas elas estejam aplicadas, né? A gente recentemente nós estivemos numa reunião com o governador Wilson Lima, que você estava presente inclusive, junto com vários outros empresários, e ele demonstrou apoio à causa, né, do empreendedorismo, ao empreendedor. Como é que tu enxerga isso, essa relação público-privada, esse apoio que realmente a gente observa o quanto que nós que estamos no dia a dia de trabalho, no empreendedorismo, realmente precisamos, por estarmos numa situação atualmente ainda mais agravante, né, por conta da seca que a gente tem passado, e no modo geral por nós estarmos numa região que acaba sendo desfavorável por questões logísticas e etc. Como é que tu enxerga isso, Pedro? Assim, até como eu coloquei lá na intervenção que eu fiz, eu acabei comentando que o empreendedor e o governador concorda com isso, que eu já tive a oportunidade de ouvir ele falar nesse sentido, é que o empreendedor, ele só não quer que atrapalhem ele, né? O governador falou ele isso, falou, né? Eu só não quero atrapalhar vocês. Exatamente. Se não atrapalhar, eu já estou feliz. E realmente, assim, na minha opinião, um governo técnico que tem feito um excelente trabalho e que, assim, realmente não tem atrapalhado, tem deixado o empreendedor fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é produzir, e gerar emprego, gerar renda, gerar impostos, enfim, deixar a roda girar. Entendeu? Às vezes pode ter algum governante que acha assim, eu vou sobretaxar esse setor em específico aqui, porque ele está, sei lá, se ele achar que está pagando pouco imposto, algo do tipo, só que ele mal sabe que é uma ilusão. Ele vai sobretaxar, só que aí, em vez de uma empresa estar aqui em Manaus,
E a maioria das empresas do distrito não tem... Ela tem um país que foi fundado, mas ela não tem muita... Assim, eu vou ficar aqui no Amazonas porque eu gosto aqui do Amazonas. Então, assim, sobretaxar uma empresa específica do distrito, por exemplo, ele vai produzir no México, ele vai produzir no Paraguai, ele vai procurar alternativas. Então, assim, todos os governantes deveriam ter essa cabeça de que a gente tem que dar as condições de trabalho, né? E de investimentos para não sufocar. Principalmente, ainda mais o pequeno, tem muitos pequenos assim que estão começando um negócio, aí sai do simples, já vem aquela enxurrada de imposto, entendeu? Como é que hoje está a questão dos produtos? Você mencionou ainda há pouco que vocês começaram com vinagre, né? Hoje isso. Vocês expandiram esse leque de opções de produtos de vocês? Como é que está isso? Isso. A nossa diversificação começou, primeiro era o vinagre de álcool, e logo depois a gente começou... Desculpa. E logo depois começou com os vinagres aromatizados. Aromatizado de maçã, aromatizado de manjericão, limão, alho. E foi essa a primeira diversificação da empresa. Até então na nova geração. Mesmo. Só vinagre, exatamente. E agora a gente... Aí, há 3 anos atrás, na verdade, nós lançamos o molho de pimenta Murupi com tucupi, que está tendo assim, um excelente sucesso. Legal. Está tendo muita saída. A gente faz degustação assim, quase que unânime. 90% o povo amazônico gosta muito de molho de tucupi, de pimenta. E modéstia à parte, é saborosíssimo. Legal. Aí tem o molho de pimenta vermelha, que é a base de tabasco. Tem o molho shoyu. Tem o molho inglês e o molho de alho. Legal. Isso nós lançamos há 3 anos atrás. E nós já encomendamos máquinas para fazer uma nova linha que deve começar a operar em janeiro, que vai fazer ketchup, maionese, azeite de dendê, vai fazer tempero líquido, vai fazer sachês com aqueles coloral, orégano. São assim, somando com esses sachês, vão dar em torno de mais ou menos uns 40, 50 itens novos. Que legal, cara, bacana. Isso vai ser um crescimento vai ser bem expressivo, um marco na história da empresa. Se Deus quiser, vai... Que bacana. Isso é o quê? Para 2024 ou vocês acreditam que em 2023 vocês vão ter já esses produtos? A gente já encomendou todas as máquinas, só que tudo na indústria é muito lento, né? Assim, para você comprar uma máquina, você não é que nem chegar ali numa loja de comprar uma geladeira, entendeu? Então você encomenda, você passa as especificações que você quer, a embalagem que você quer, ele vai produzir a máquina. Esse processo todo, nós temos engenheiro de alimentos também, que precisa desenvolver o produto. Então, todo esse processo, se você fizer tudo da melhor forma possível, você consegue ele em 6 meses. Não tiver nenhum imprevisto. Então, assim, a gente está agora no quarto mês, mais ou menos, indo para o 4º mês. Então, a gente espera, nosso deadline é começar a produzir em janeiro. Legal. Aí tem também a questão dos cadastros nos supermercados. A gente leva para os supermercados conhecerem o produto, eles fazem testes e aprovando a gente... Legal, bacana. Hoje vocês têm quantos colaboradores dentro da indústria? Hoje nós somos 35. Bacana, legal. E vocês fazem algum trabalho interno de incentivo... treinamento? Como é que vocês trabalham com a equipe de vocês lá dentro, Pedro? Eu venho de uma família de empreendedores, então assim, meu outro avô por parte de mãe, que era até do Zizas, talvez o pessoal mais antigo aí talvez lembre, Lanchonete Zizas, era uma rede, tinha 5 lojas aqui, marcou a época, assim. Legal. Eu acho até que o Dedé mencionou o nome dessa lanchonete na conversa que nós tivemos aqui. Legal. Acredito que sim, vou confirmar com ele. Possivelmente, ele é da época, o Dedé é da época. Então, assim, ele falava muito em treinamento. Ele e minha avó Maria. Meu avô Nuno e minha avó Maria. Falava treinamento. E a minha avó me deu outro dia um caderno de treinamento deles. Todos os processos que a gente está falando agora, assim, como é que a pessoa tem que se vestir, como é que ela tem que atender o cliente, como é que... Então, assim, eu acredito muito no poder do treinamento. Não. Treinamento, assim, é algo, assim, que para mim não é custo, é investimento. Investimento. Concordo. O colaborador chegou, seu Pedro, eu quero fazer esse curso aqui. Se a gente só pede que seja inerente à atuação dele, ou que seja algo que vai agregar
pessoalmente para ele, mas que tem reflexo na empresa, né? Uhum. Então, assim, a gente incentiva muito isso. Incentiva também processos internos. Por exemplo, antes de buscar no mercado, a gente primeiro olha dentro de casa. Vem cá, quem que está aí desempenhando melhor, quem está mais assim, vestindo a camisa da empresa. Então, com isso, a gente acaba recrutando. Nós já fizemos, nos últimos 12 meses, pelo menos 2, que eu me lembro agora de cabeça, 2 promoções, cargos que vagaram, que a gente pegou gente de dentro, e dá super certo, motiva a equipe. Legal, isso é muito bom mesmo, porque você acaba criando um estímulo nas pessoas que estão ali dentro para que elas consigam ver que, de fato, a empresa valoriza, né, o time, valoriza as pessoas que estão construindo o negócio junto com vocês. Isso é muito legal. Parabéns, cara. Obrigado. Em relação, Pedro, à parte de marketing, né, da marca de vocês, eu imagino que nesses 110 anos vocês tiveram que se reinventar por várias vezes para se manter no mercado, né? Mais de um século de vida aí. Quais estratégias que vocês utilizam para fazer com que as pessoas continuem, ao pensar em vinagre, ao pensar em produtos que vocês estão trabalhando, possam pensar na marca de vocês, na marca V-Rosas? Quais são as estratégias que vocês utilizam e se tu é envolvido de forma direta nesse processo de criação, por exemplo? Hoje, a empresa passou muitos anos. A gente começou a investir massivamente em marketing há mais ou menos 2 anos. Uhum. Mas antes disso eram coisas muito pontuais, era assim, fazer uma ação, só que assim, não uma ação muito nada pontual, contínuo, não gera o resultado esperado, sim, né? A gente tem uma vantagem, só que a gente não pode se fiar nisso, que a marca ela é muito conhecida e ela é muito querida, assim. A gente, graças a Deus, nosso público consumidor, quero até agradecer a cada um aí que está assistindo, que consome nossos produtos, nossa gratidão, nosso carinho aí por vocês. E a nossa marca, assim, só um parênteses também, no interior do Amazonas, a gente escuta, não foi uma vez, assim, foram diversas vezes que a gente escutou relatos, na capital também. Uhum. As pessoas não falam assim, não vão lá no mercadinho e falam assim, me dá um vinagre. Não, pega esse V-Rosas aí, pega o V-Rosas. Legal. Assim, guardadas as proporções, até o sinônimo, assim, como um bombril tá para esponja de aço, né? Sim. Aqui na região, o vinagre tá para V-Rosas. Isso é muito legal, porque acaba que gera uma referência, né? Esse exemplo que você deu da bombril, porque as pessoas elas consomem a palha de aço, mas por muito tempo, por um marketing muito forte que a Bombril fez, o próprio produto palha de aço ele deixou de ser conhecido como palha de aço e as pessoas chegam e pedem Bombril, né? Uhum. Assim como a Gillette, né, que é a lâmina de barbear, a Gillette é uma marca, né? E aí as pessoas geralmente vão e pedem Gillette. Uhum. Então é bem bacana porque acaba realmente gerando essa identificação e as pessoas, elas, ao invés de pedir o produto vinagre, estão pedindo V-Rosas, então realmente é porque está sendo construído algo bem legal. Com certeza. Mas a gente não pode se fiar nisso, né? Então, assim, claro, a gente tem sempre que em constante trabalho de evolução no marketing. Isso. Aí, né? O que eu prezo muito, assim, é um trabalho de branding, de martelar, assim, no bom sentido, obviamente, na cabeça do consumidor, assim, que o vinagre V-Rosas é uma marca de qualidade, que é uma marca que ele pode confiar, que inspira tradição, que inspira confiança. E assim, a gente consegue transmitir isso, entendeu? E mais importante, para chegar lá na hora da escolha, lá na gôndola do supermercado, ele possa entender que lembrar do V-Rosas e comprar sabendo que é um produto de qualidade, sabendo que é um produto confiável e que um produto que tem 110 anos de mercado dificilmente estaria se não fosse um produto realmente que entrega o que propõe, né? Legal. Como é que vocês fazem para alcançar essas pessoas que estão no interior, por exemplo, do ponto de vista de comunicação, de marketing? Porque assim, eu imagino, esse produto em algum momento ele chegou lá na gôndola e eles provaram e viram que é um produto de qualidade. Como é que vocês fazem para ficar sempre mantendo isso? Há um trabalho constante? vamos fazer um investimento em televisão, vamos fazer um investimento aqui em redes sociais. Como é que vocês fazem esse trabalho mais estratégico, Pedro? Hoje, assim, te confesso,
até uma falha. A gente precisa traçar uma estratégia mais aprimorada para o interior. Uhum. A gente com certeza chega no interior, porque a gente trabalha muito com mídias digitais hoje, e querendo ou não, eu sei que o interior realmente é muito carente, mas todo o interior tem muitas pessoas conectadas, né? Hoje já, graças a Deus, a informação já chegou, a conectividade já chegou para todo mundo, inclusive para o pessoal do interior. Então, assim, a gente tem investido muito em mídias digitais. Também, eventualmente, a gente faz alguma coisa impresso. Legal. Mas o foco hoje é mais esse. Bacana. Eu vi que você tinha comentado comigo sobre uma ação que vocês vão lançar agora, né? Isso. Ou já lançaram a do carrinho do supermercado? Como é que é isso, hoje, cara? Foi o primeiro dia, mas a gente ainda vai lançar oficialmente. Ah, é? Então, hoje em primeira mão aqui para quem está nos assistindo, já vai ficar sabendo como é que funciona a mecânica. É um projeto piloto com quem está à frente é o Márcio Braga, que é uma pessoa assim incrível. Vou mandar o meu abraço aí para o Márcio Braga, que é um humorista primeiríssima qualidade, espontâneo, divertido. Toda vez que eu encontro com ele é risada, desde que eu encontro até a hora do tchau. Então, assim... Então, qual a dinâmica da ação? Nós vamos fazer blitz nos principais supermercados da cidade e também nos mercados menores de bairro. Legal. Quem tiver, a dinâmica é o seguinte, quem tiver uma garrafa de virrosas no seu carrinho, quando tiver no caixa, a gente vai abordar quando já estiver passando as contas, como nós fizemos hoje, nós vamos pagar o rancho dessa pessoa. Que legal, e hoje no teste, podemos dizer assim, né, no piloto, nós nos encontramos 2 senhoras assim, trabalhadoras, uma delas era dona de uma lanchonete, e as duas ficaram assim até emocionadas, sabe? Tô até dando um spoiler aí, não sei nem se eu poderia, acho que o pessoal do marketing vai puxar minha orelha. Ai, cara, que legal, mas eu acho que vai ser bem bacana isso, sim. Porque você consegue trabalhar a parte da emoção, né? As pessoas, elas são muito envolvidas por aquilo que causa emoção, de fato. Com certeza. E para mim isso é algo que ele mexe bastante com a emoção, porque a pessoa tá ali. Imagina só, a pessoa tá com um carrinho de supermercado cheio de compras, porque ela tem um item de um produto de vocês, vocês vão pagar a conta toda dela. Isso é muito legal. E até uma forma assim, Antônio, de a gente demonstrar nossa gratidão. Que realmente, assim, nós temos... É impressionante, assim, hoje nós fomos abordados algumas vezes. A campanha da Virrosa... Eu compro virrosas eu conheço a virrosas desde que eu era menino. Hoje foi um senhor. E falou, eu conheço a virrosa desde que era lá na Marcílio Dias, lá na Floriano Peixoto, quando era lá no centro. E menino, eu passava lá na frente. Enfim, é certeiro, assim. A gente vai no supermercado, se alguém vê um crachá da virrosas, ele vai comentar alguma coisa assim, quase que certeza que vai acontecer isso. Legal. Mas isso é muito bom. É uma forma realmente de... vocês retribuírem para quem já consome com vocês, né? Com certeza. Vocês fazem algum trabalho social, Pedro, hoje? A gente, empresa? Assim, a gente já faz, a gente ajuda a Casa da Criança. Legal. A gente ajuda também o Abrigo Moacir Alves. A gente tem um trabalho de vezes a gente manda vinagre, a gente vende também o álcool para limpeza, que é o álcool em gel Virrosas, e nós doamos para eles, às vezes também ajudamos financeiramente, mas a gente quer levar isso para outros patamares. Legal. A gente por exemplo, a gente tem a campanha agora do Outubro Rosa, né? Ou Outubro Rosa, se não me engano. E a gente quer fazer isso, por exemplo, pegar uma instituição que esteja ligado ao câncer, de momento a gente já tem algumas em mente, a gente ainda vai conversar, vamos atrás das pessoas responsáveis lá, para ver se a gente consegue firmar uma parceria com eles, para a gente ajudar, ver o que eles estão precisando, de repente, se uma ajuda financeira, se eles estão precisando de uma geladeira, ou enfim. A gente quer fazer isso e fazer isso rotineiramente, porque eu acredito muito, assim, até um lado um pouco mais religioso, que quando você faz o bem, volta para você, tanto na pessoa física e também acho que na pessoa jurídica, entendeu? É porque tá ligado diretamente, né? E assim, geralmente quando a pessoa física
geralmente você faz assim, nem dá publicidade, né? Porque não é essa a intenção, né? Mas assim, na pessoa jurídica, você pode até usar isso também para inspirar outras empresas, né? Sim, inspirar outras pessoas e gerar esse ciclo virtuoso, você fazer essa doação e receber assim, uma energia boa de volta. Que Deus abençoe, né? Quem ajuda. Com certeza, isso é muito legal, cara, porque eu vejo que é uma forma, Pedro, de devolver um pouco para a sociedade daquilo que se recebe. Com certeza. Ainda mais vocês que têm aí mais de 110 anos, já passaram por várias e várias gerações, e hoje poder fazer um trabalho desse e devolver um pouco para a sociedade, eu não tenho dúvida que é algo que agrega muito para vocês. Isso, de fato, vai fazer com que as pessoas olhem para a marca de vocês de uma forma muito mais carinhosa, né? Porque veem que há uma preocupação com essa parte social que é bem importante mesmo para a gente como empreendedor. Como é que estão os planos de vocês para os próximos 100 anos? Porque assim, vamos lá, você já passou aqui 110, é óbvio que esses 100 anos na frente precisa ser muito mais trabalhado, mas qual é a previsão de vocês em relação a essa questão do mix de produtos que vocês têm na área alimentícia? Vocês pretendem ir para outros mercados? Vocês pretendem continuar? Eu me recordo, Pedro, que no período da pandemia vocês auxiliaram com o álcool, não foi? Com a distribuição de álcool e tal. Então, assim, devem ter passado por vários momentos difíceis dentro da empresa, crises econômicas, a própria pandemia mesmo, e ainda assim vocês estavam ali auxiliando quem estava precisando ainda mais. Como é que vocês olham? Qual é a visão de vocês daqui para o futuro? Bem, essa ação do Covid foi até... Essa questão assim, realmente foi um período muito conturbado. A gente ia trabalhar, porque como nós somos alimentos, né, assim, a indústria de alimentos tinha essa possibilidade de trabalhar e a gente sabia da necessidade de levar os nossos produtos para a sociedade, né, para não haver desabastecimento. A gente fez a nossa parte e também ajudamos, como a gente tem na nossa indústria, na nossa fábrica, a gente produz as embalagens. O que aconteceu? A UFAM, ela recebeu uma doação do Grupo Atem, na época, recebeu a doação de álcool, mas não tinha embalagem para poder envasar e distribuir para a rede pública, né? Ou para hospitais públicos, para todos as forças de segurança, todo mundo que precisasse. Então, nós doamos embalagens que foram suficientes para envasar mais ou menos 25 mil litros de álcool. Legal. Feito primeiro pela UFAM, depois pela UEA. E depois, posteriormente, foi doada para a segurança pública, para o Corpo de Bombeiros. E isso, assim, foi muito gratificante, que a gente pôde ajudar, assim, de uma forma... Em outro detalhe também, a gente tem o álcool para limpeza, que é o álcool 70, e na época, todo mundo aqui que está nos assistindo deve lembrar a dificuldade que era para se encontrar álcool em gel, né, na cidade. Sim, teve uma época que teve até falta, né? Não tinha Exatamente. produto, e nós lançamos em janeiro e a pandemia assim, se agravou em março. Mas nós lançamos assim, não foi porque pensando que vai ter uma pandemia, nem passava na nossa cabeça, até porque para você lançar um produto 6 meses antes, você tem que fazer tirar as licenças, não é tão rápido assim. Sim. Mas o fato é que nós recebemos a carga e enquanto alguns concorrentes procuraram se aproveitar dessa situação, tá faltando, eu vou triplicar o preço aqui. Nós mantivemos a mesma margem de lucro que nós tínhamos inicialmente. Legal. Isso acabou gerando um respeito muito grande nos nossos clientes. E volta àquela questão, fazer o bem, né? A gente é uma empresa que... Já pensou aqui, se eu saísse no jornal que a Virrosas se aproveitou de um momento delicado da economia, da humanidade, né? Para lucrar? Vale a pena? Não. Entendeu? Então a gente preza muito por negócios sustentáveis. Isso até é uma palavra que também para todo empreendedor, pense em negócios sustentáveis. Legal. Em parcerias sustentáveis. Eu tenho um fornecedor lá que tem 40 anos de parceria. Legal, cara. Ou seja, se não fosse uma parceria benéfica, certamente Entendeu? eles não estavam com vocês durante todo esse tempo. E tem que ser bom para os dois. Não adianta eu fazer uma negociação que eu vou chegar lá, vou
tirar o osso lá do meu fornecedor. Aí logo em seguida, mais lá pra frente, ele arruma outro, ele me dá um pé na bunda, entendeu? Tem que ser saudável pros dois. Perfeito. Não, isso é um ponto muito importante esse que você colocou. E como é que você enxerga para o futuro, Pedro, o negócio de vocês? Vocês pretendem expandir para outros tipos de negócio? Ou vocês querem seguir nessa linha mesmo? Eu sou assim, para mim, o céu é o limite. Eu sou muito assim, eu gosto de negócio acontecer. E o dinheiro que isso possa vir a gerar é uma consequência. E desde que eu aprendi isso, as coisas começaram a fluir na minha vida, financeiramente falando. Isso é um insight muito interessante, muito importante para quem está nos assistindo aí. Porque até assim, daqui a pouco eu volto para a questão do prazo, do longo prazo da empresa. Mas quando uma pessoa é muito assim, eu não vou investir em marketing, eu não vou investir em pessoas, eu não vou investir em treinamento porque eu quero meu dinheiro aqui, eu não vou investir, isso é custo, isso não é investimento, fica aqui. O negócio não flui. Impressionante. E quando você abre mão disso, fala, cara, vou investir aqui em treinamento. Claro, você tem que sempre ser racional no investimento, que os seus recursos são limitados, né? Claro. Não é sair distribuindo, fazendo investimento ou pagando salários altíssimos, porque a empresa tem que comportar isso, né? Tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido. Então, assim, eu acredito muito, assim, quando você investe de forma efetiva, como eu falei, em marketing, em pessoas, em treinamento, em processos, o céu é o limite. Então, assim, voltando à sua pergunta, a gente tem planos já, hoje nós estamos, assim, num galpão, que nesse galpão nós estamos há 20 anos. Começamos lá, trouxemos a operação, e ele era gigante para a nossa realidade na época. Fomos crescendo, e agora não tem mais para onde crescer. E do lado tem um posto de gasolina, do outro lado é uma distribuidora. Então, assim, e também a gente está numa área ali que na Compensa, 20 anos atrás, ainda não tinha o desenvolvimento que é hoje, ainda não tinha toda essa questão comercial que tem hoje. Então virou uma área muito valorizada. Então, nossa ideia é ir um pouco mais para longe, ali na M010, já tem um terreno lá. A gente está analisando ainda, ver se vai para lá ou também se ver um outro terreno e levar a empresa para lá. Já pensando nos próximos 15, 20 anos, já tentar ver um terreno que possa crescer nesse prazo para depois não ter que mudar a operação para outro lugar. E também, qual que é a nossa ideia? Nós queremos ser não só vender para o Brasil, mas a gente está investindo muito em prospecção em comércio exterior. Legal. Eu já participei de feiras em Portugal, estava mês passado numa feira nos Estados Unidos, todas elas a gente apresentando nossos produtos, buscando o apelo amazônico, buscando assim, é um produto que respeita a natureza, mostrando que é um produto que a gente trabalha com energia limpa, uma boa parte cerca de 30% da energia que nós consumimos é energia de placa solar. Legal. E a partir de janeiro do ano que vem, a gente está firmando uma parceria que a gente deve ter 100% da nossa energia solar. Então a gente pega todos esses apelos, toda a história lá do seu Fábio, por exemplo, que é um dos nossos fornecedores de Murupi, que tem lá uma agricultura familiar, que traz a Murupi, que processa. Então, assim, esse cara é o guardião da floresta. Né? Não é o pessoal, não é o cara lá da Suíça, da Dinamarca, da Noruega que... Né? Então, assim, esse pessoal é o verdadeiro guardião da floresta. Perfeito. Então, a gente ajudando ele, dando emprego para os nossos colaboradores poderiam estar, algum deles, de repente, desmatando, trabalhando numa madeireira, ou... Não que eu não acho certo, tipo, mas se for de forma sustentável, né, de uma forma racional, nada contra essa atividade, mas eu acho assim que a gente tem que levar isso para exportar, e não só isso, mas levar um produto de qualidade, levar um produto que tenha custo bom, que tenha qualidade, que tenha tradição, enfim. A gente procura levar tudo isso nas informações que a gente vai para lá. Legal, isso é muito bom, cara, bem, bem bacana. Pedro, falando de empreendedorismo, né? Você já está há alguns anos aí à frente da empresa e certamente você aprendeu muita coisa com seu pai, enfim, com o teu núcleo familiar.
O que você falaria para quem está começando a pensar em empreender, para quem está empreendendo em algum negócio, não tem um caminho muito bem direcionado? Quais são as matrizes que você acredita que elas não podem faltar para quem está buscando empreender nos dias de hoje? Sim, como eu falei no início, estudar é essencial. Não é tudo, tem diversos exemplos de pessoas que simplesmente, como se diz, self-made man, né? Que fizeram fortuna do nada, só que assim, na minha opinião, são exceções. Não é a regra do realmente, mercado, mas acho que se você conseguir estudar, hoje em dia, não precisa nem ser o estudo formal, porque eu nem acredito muito na forma que minha filha, que tem 2 anos, não me esconde, né? Mas daqui a uns anos, mas eu não acredito. Quando eu tiver 18 anos, o papai tava falando. Eu não vou estudar, não, porque o papai falou que não precisa. Mas eu sou realmente muito contra como a educação, não vou dizer não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, como o modelo de educação que é feito. Você é treinado para ser uma espécie de um robô, de um recebedor de ordens que não tem muita opção de pensar. Enfim, eu acredito que eu deveria ter muitas outras disciplinas lá na escola, como empreendedorismo, matemática financeira. Mas, assim, falando nessa questão dos estudos, eu vou dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, principalmente qualquer idade, mas principalmente o pessoal mais jovem que quer e está começando agora. Faça um curso que se chama Empretec. Você deve ter ouvido falar, né, do Sebrae. Eu fiz o Empretec, cara. Fez? É sensacional. O Djalma do Ponta Negra, que foi um dos nossos convidados, ele mencionou aqui que ele disse que para ele também foi uma virada de chave. O Empretec. Como é que foi para ti? Tu chegou a fazer? Foi sensacional. Eu abri uma empresa de brownie e, por incrível que pareça, cara, tu acredita que uma semana lá no Empretec a gente conseguiu faturar R$3.000. Olha aí, e cara. Com um lucro de mais ou menos uns R$1.400, R$1.300. Caramba, assim, pagou praticamente o curso. Quase que 50% aí de margem, pô. Negócio de alimentação geralmente é 15, 14, 13%. A gente teve que... Porque a gente Olha fazia... aí, os empresários de alimentação, procura o Pedro aí, que ele tem uma fórmula bem legal. Só que olha só, para te ver como a gestão faz toda a diferença. Primeiro, pegou você podia fazer sociedade, né? Então, na época, tinha uma sócia lá da turma. A gente acabou fazendo sociedade e primeiro fomos atrás de brownie, receita de brownie. Identificamos lá, tinha um brownie de Nutella, tinha um brownie de leite ninho, essas gourmetizadas toda aí. Uma caixa era R$25. Aí, só que nós fazíamos o curso durante o dia e nós tínhamos que vender, fechar a caixa à noite, né? Então nós terceirizamos, você podia fazer isso também, desde que incluísse no custo lá. A gente contratou uma pessoa para ajudar. A gente fazia assim, você passa uma receita, você vai fazer isso, isso e isso. Beleza? Beleza. Aí no primeiro dia, ok. Aí no segundo a gente estava achando o brownie um pouco maior, será que impressão e tal. A gente foi pesar os brownies, né, do dia anterior. Aí já estava uns 30% maior. E esses 30% era praticamente o nosso lucro. Sim. Então, aí assim... é que entra a questão da padronização, exatamente. Entendeu? Então, assim, se não tiver gestão, você dificilmente vai para frente. Tem muitos negócios que estão fadados a fracasso, mas às vezes é por má gestão mesmo. A pessoa tem um negócio maravilhoso na mão, mas não consegue desenvolver. Hoje mesmo eu estava conversando com um empresário e ele falava exatamente sobre isso. Que tem muitas empresas que elas quebram não é porque o produto não é bom, não é porque o produto não tem margem, é simplesmente por falta de gestão. Porque o produto muitas vezes é muito bom, a margem muitas vezes é muito boa, mas ele não sabe quanto que entra, não sabem quanto que sai. Misturam contas pessoais com contas da empresa e aí está utilizando o dinheiro da empresa para pagar a conta pessoal. Então são muitas situações como essa que infelizmente acabam fazendo com que o empreendedor acabe quebrando, né, Pedro? Com certeza. Aí vê lá no caixa um valor lá, cara, esse valor é lucro. Aí pega lá, saca com uma lancha. Usa tudo. Aí os boletos chegam,
E agora? E agora? Isso é muito comum, infelizmente, né, cara? É muito comum. E eu acredito que isso está muito relacionado ao ponto que você mencionou, sobre as pessoas elas terem um acompanhamento de base, desde o início mesmo da sua vida escolar, elas já saibam, né? Eu tenho um filho de 3 anos e procuro fazer já com que o meu filho vá entendendo o valor das coisas, né? Peraí, não brinca de qualquer forma que senão vai quebrar custa dinheiro. Então assim, realmente ir trabalhando de uma maneira para fazer com que as pessoas elas possam ir crescendo sabendo quanto que qual é o valor de cada uma das coisas que tem, sabendo que para empreender de fato você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter uma boa equipe, você tem que ter gestão. Então eu acredito que é um conjunto de coisas aí, né, Pedro, com certeza, que tem que estar envolvido. E, inclusive também outra palavra chama-se humildade. Fiz um curso mês passado e o pessoa que estava, o professor do curso, falou o seguinte, que o que mais quebra empresa é excesso, eu não lembro o termo que ele usou, mas em resumo era assim, o sucesso é um dos maiores quebradores de empresa. Aí tu fala, pô, mas o sucesso é o maior quebrador de empresa? Como assim? Fala, porque às vezes a pessoa tá no sucesso, se acomoda, começa a achar que ele é o rei da cocada preta, ele começa a tomar risco onde não deveria tomar risco é importantíssimo, mas todo risco tem que ser de uma certa forma calculado. Concordo. Muitas pessoas acertaram muito fazendo tudo na doida, mas também em épocas que talvez fossem mais fáceis. Hoje em dia a competitividade é uma exceção, né? São exceções, né? A regra não permite que isso aconteça de fato. Sim, e você pode calcular de certa forma, mas também você não pode ser extremo, porque se você calcular muito, você acaba que não faz. Tem que ter uma pitada ali você tem que ter o risco. Na vida do empreendedor, se você não quiser ter risco, você vai fazer outra coisa. Esse era um ponto que eu ia te perguntar. Outro dia eu recebi uma pergunta como essa no meu Instagram e eu queria ouvir os pontos de vista das pessoas que estavam aqui e eu achei bem, bem interessante isso. Como é que hoje você olha, por exemplo, para alguém que está buscando empreender e que muitas vezes essa pessoa ela não tem recursos e ela está esperando por um momento ideal? Como é que tu enxerga isso? Há um momento ideal para empreender ou não? Ou o momento é sempre o agora? Como é que tu olha para isso? Que pergunta, né? Difícil, me colocou agora eu fiquei refletindo bastante nisso, cara, porque a pessoa que mandou, depois eu fui conversar com ela, mas por que você perguntou isso? Por que você pensa assim? Ela falou, não, porque muitas vezes a gente tem recursos limitados, esse recurso limitado ele pode fazer com que a pessoa inicie algo e estoure total, ou ela vai utilizar e vai acabar o que ela tem. E aí, como é que é? Se programa ou vai e faz? Cara, isso é realmente uma pergunta de $1 milhão. Como é que seria o Pedro hoje? Imagina que o Pedro tá numa realidade. Aí, Pedro, vamos falar de você. Tá. Imagina que o Pedro hoje não tá nessa realidade de tocar um negócio familiar, mas o Pedro tem a cabeça que ele tem hoje de empreender. Uhum. O Pedro tem recursos limitados ali, mas o Pedro acredita numa ideia. O que o Pedro faz? Ele vai em frente ou ele vai se programar até achar que há um momento certo para isso? Certo. Cada realidade é uma realidade, né? Assim, cada pessoa tem uma realidade ali que ela tem que ponderar, cada caso é um caso, mas assim, no meu caso, se eu tivesse uma quantidade X de recurso, eu tentaria pegar metade de X e arriscar uma vez, ou se possível um pouco menos. Eu sei que realmente às vezes é tão pouco que às vezes não dá nem para você dividir, mas se você puder fracionar esse risco, até na internet tem até muitos casos, claro, também são, não sei até que ponto que é a realidade, mas me parece ser algo, pelo menos que serve para reflexão. Vou supor lá, um exemplo que me veio à cabeça aqui de um vídeo que eu assisti outro dia. Uma pessoa foi lá, pegou 50 cents ou $1, 50 cents. Foi lá na redondeza Times Square, foi no supermercado, comprou uma garrafa de água. O desafio dele era no final do dia meio que montar um negócio. Aí ele já foi lá, vendeu a água por $1. Aí ele já pegou, comprou tal.
Ele ficou fazendo isso com produtos, vídeo. né? Ele comprava água, aí depois vendia a água, ele já voltava com um valor maior, comprava mais e ia fazendo dinheiro com aquilo. Então, assim, aquele cara, putz, ele tem um quê de empreendedorismo meio que nato, né? Talvez ele seja um empreendedor de sucesso em uma outra área, ele fez aquilo mais para ilustrar mesmo. Mas, assim, eu acho que, assim... Mas esse é um ótimo exemplo de que quando a pessoa quer de fato, né, ela não precisa ter muitos recursos. Não precisa, exatamente. Eu acredito que tudo no modo geral, Pedro, aí o meu ponto de vista sobre isso, é que tudo no modo geral tem que ter venda no meio. Com certeza, né? Com certeza. A pessoa tem que saber vender, ela tem que... E o saber vender não é que eu tenho que ludibriar as pessoas a comprar o que eu tô vendendo, não é que eu tenho que enfeitar um pavão, sabe? Não, é você encontrar diferenciais que aquele teu produto tem, encontrar benefícios que aquele teu produto oferece e, principalmente, encontrar quais são as dores que aquele produto resolve. Sem dúvida. Né? Se você consegue identificar isso e levar isso adiante, cara, de verdade, eu acredito que, independente de qual negócio seja, você não precisa ter que dispor de um alto valor para empreender dentro de um negócio. Muitas vezes você precisa ter uma boa ideia e a partir dessa boa ideia você trabalha a questão realmente de entender qual é a necessidade que as pessoas têm relacionadas àquele produto e a partir daí você trabalha as estratégias. Sem dúvida. Que essa boa ideia possa gerar valor para a sociedade, que gerando valor para a sociedade você vai ser remunerado inevitavelmente. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que realmente tem que gerar valor. Tem que ter, o produto tem que fazer diferença, né? Tem que ser algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. E arriscar é fundamental. Em algum momento da vida você sem fazer dúvida. Isso, né? E assim, realmente, o bom empreendedor, ele trabalha com e sem recursos. Eu digo assim, na verdade, assim, administrar com recursos abundantes para investir, para arriscar, é moleza. É moleza, entre aspas. Mas quando você está com... que praticamente é o caso da minha empresa, de todas as empresas, mas praticamente eu falo por mim também. Você tem ali o recurso que é limitado. Se você for além do que uma escolha errada, você vai pagar caro. E essa é a realidade de quase todos os empreendedores brasileiros, né? E de muitos do mundo também, de uma forma geral. Né? Pedro, como é que tu equilibra hoje a tua vida, falando de empresa, de a tua vida pessoal, as coisas que tu mais gosta de fazer, no sentido de... muitas vezes a gente recebe bastante perguntas nesse sentido, livros que você gosta de ler, coisas que no dia a dia são aquele teu escape de trabalho. Porque, por exemplo, comigo, algo que, cara, me relaxa demais eu estar com meu filho. Brincar com meu filho, final de semana ele gosta de ir em shopping e tal. Como é que tu faz dentro da tua vida para equilibrar essa correria do dia a dia que é o trabalho e também ter um equilíbrio na tua vida pessoal? Hoje eu também sou muito família. Quero até mandar um beijo para minha esposa, para minha filha lá, que com certeza vai assistir. Legal. Qual que é o nome delas? Karine, minha esposa, e a Maria Luísa. E a Maria Luísa, pronto. Beijo dado aí, né? Obrigado. Show. E assim, eu gosto muito de ir com elas duas para sítio, a gente vai sair com barco, lancha da família. E assim, realmente eu sou um apaixonado pelo Amazonas, eu sou um apaixonado pelo Rio Negro, especificamente. Eu amo. Dia 20, não sei se a gente vai conseguir por causa da seca, mas a gente está programando uma pescaria com os amigos também. Legal, cara. E assim, quando eu tô na natureza, assim, eu tô no meio da natureza, aquela paz, assim, a energia que vem da Amazônia, né, renova. Esse final de semana eu estive pescando também com os amigos. Tentamos pescar, na verdade. A gente tentou, mas não conseguiu pegar não, cara. Tava bem difícil. Ó. Né? A questão da seca mesmo tá bem complicado. Mas, cara, só brincadeira, só de você estar junto. Veio vários amigos de fora. Essa é uma pescaria que a gente faz anualmente. E veio vários amigos de fora, de São Paulo, de Minas. Queria até mandar um abraço para esses nossos amigos que certamente estão nos assistindo também. A gente tem um grupo e sempre a gente envia lá e eles passam um feedback bem legal. Legal. E a gente percebe o quanto que eles gostam, sabe, de estar aqui. E aí, Pedro, eu entro num ponto de que muitas vezes a gente acaba
não valorizando aquilo que a gente tem de melhor aqui, né, cara? Os caras vêm de lá, olha só. Eles têm esses amigos que saem de Minas, eles passaram 4 horas para chegar em São Paulo, que eles fizeram uma conexão, e aí depois foram mais 4 horas para chegar em Manaus, e passam por ponte aéreas para vir até aqui, para passar conosco momentos ali que para eles vão ser inesquecíveis e que a gente tem aqui do nosso lado, né? Mas que tá aqui a natureza para que a gente possa realmente desfrutar, né, cara? Mas isso eu fico com a consciência tranquila. Eu dou muito valor pro nosso estado, muito mesmo. Assim, eu digo até para minha esposa que meu sonho é ter ali mais no futuro uma beirinha de rio ali, que eu possa ter meu sítiozinho perto da natureza. Legal. E se Deus permitir, com muito trabalho a gente vai conquistar. Legal. A gente da mesma forma, eu, minha esposa, meu filho, a gente sempre, cara, final de semana vai pro sítio, vai para tomar um café na estrada, são coisas que realmente fazem a gente dar uma relaxada, volta energizado e certamente isso nos dá força para a gente continuar no dia a dia, né, de muito trabalho. Com certeza. E até, Antônio, desculpa a gente interromper, mas até pegando esse gancho de qualidade de vida, de você ter momentos de lazer, eu sou da seguinte filosofia e fica assim a dica para quem está também nos assistindo, o papel do gestor é ser cada vez mais estratégico e cada vez menos operacional. Perfeito. Porque, na minha concepção, e eu dizer que eu sou estratégico não é dizer que eu não vou trabalhar, não. É dizer que eu vou para a empresa e ficar pensando em soluções. Ficar pensando em qual o próximo passo que a empresa vai dar. O que a gente pode fazer para aumentar saindo aqui do dia a dia aqui normal. Que o dia a dia aqui normal já está dando esse resultado X. Se eu implantar um novo produto, por exemplo, que hoje eu já tenho feito muito. Eu ainda estou muito no operacional, mas cada vez mais eu tento me desvencilhar para cada vez mais me dedicar ao profissional. E outra coisa, você como bom pescador, com certeza deve ter muitos insights quando você está pescando. Quando você está ali no network, assim, com seus amigos, não necessariamente o network, mas trocando ideias com pessoas diferentes. E por mais que você ter um grupo de amigos que sempre vai, e de vez em quando vai pessoas de fora também, que é maravilhoso. Você tem opiniões assim de fora que estão um pouco fora do teu bate-papo que é habitual, que você tem com seus amigos. Você escuta a realidade de fora. Uma realidade dessa, você tem um insight e você chega lá na segunda já quer fazer ali quer tocar ali a ideia que você teve lá. Né? Cara, isso, você tocou num ponto muito importante, Pedro. Nessa pescaria, nós tivemos um amigo que veio de fora também, o Marcelo, queria mandar um abraço para ele. Ele tem uma indústria em São Paulo e lá ele tem mais de 3.500 funcionários. E aí o cara, na conversa lá, um outro amigo falou assim, mas você está precisando lá eu tenho uma empresa de tráfego pago, né, que é especialista em tráfego pago. Você está precisando de tráfego pago? Pô, tem um Antônio aqui e tal. Pô, sério, Antônio? Cara, tô com uma dificuldade enorme lá na minha, não sei o que e tal. E a gente lá comendo peixe e falando sobre isso. E quando a gente voltou, ele falou, pô, Antônio, eu vou te ligar na semana que vem pra gente bater um papo, porque, cara, tô precisando muito mesmo na minha operação lá e tal. Então, assim, no momento que eu não fui para aquilo, pô, fui para pescar, fui para relaxar. E aconteceu, de fato, uma relação ali que pode se tornar uma relação comercial. Então, isso é um ponto realmente muito importante. Você sempre está atento a isso, né? Sem dúvida. Porque as oportunidades elas podem vir e você tem que estar preparado para abraçá-las. Né? E essas questões acontecem de forma natural. Não adianta nada forçar. Exato. Não adianta nada falar assim, eu vou fazer um almoço de negócios. Algo do tipo, sabe assim? Tem que ser, eu sou da filosofia que tem que ser natural, entendeu? Tem que ser sem interesse de, tipo assim, eu te ajudo, tu me ajuda, digo assim, a coisa tem que fluir, naturalmente, entendeu? Legal, perfeito. Cara, que papo legal, Pedro, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast e o tempo realmente passa voando quando a gente vai conversando, a conversa vai fluindo e eu não tenho dúvidas que quem está nos assistindo recebeu muitos insights aqui na nossa conversa. Te agradeço pelo bate-papo. Queria te pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem
busca empreender. A gente sabe que é uma vida muito desafiadora. Nós empreendedores, a gente acaba entrando num caminho que ele acaba sendo, culturalmente falando, divergente daquilo que nós aprendemos. Geralmente nós somos ensinados a você estuda, faz uma faculdade, faz um curso ali ou de direito ou de medicina, participa de um concurso público e aí você fica ali naquela estabilidade e pronto, e você vai e segue sua vida. A gente acaba indo no oposto disso, né? São coisas que a gente vai diariamente vivendo, vencendo, vai passando por dificuldades. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente tem um público bem legal que tem acompanhado a gente com esse interesse, sabe, de saber mais sobre empreendedorismo, de buscar sobre o conteúdo de empreendedorismo. Então, você certamente contribuiu muito com essas pessoas que estão nos assistindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para elas. Obrigado. Eu fico muito feliz, espero realmente que eu possa ter levado alguma mensagem positiva aí, que tenha tido algum insight. Mas empreender, você realmente tem que se doar, tem que ter perfil, senão realmente o melhor caminho, se você pensa só, quero ter estabilidade, quero ter uma vida tranquila, então realmente o melhor caminho é fazer outra coisa menos empreender. Né? Exatamente, que não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Né? Sem muitos profissionais que são mais estáveis assim, nesse ponto. Sim. Enfim, assim, é uma escolha, né? É uma escolha mesmo, precisa se identificar então, com aquilo. Se você tem essa vocação, mas eu volto a falar, faça o Empretec, procure o Sebrae. O Sebrae é uma instituição maravilhosa que pode ajudar muito nesse ponto. Ela te dá muitas possibilidades, e principalmente através do Empretec. E tentar. Empreender é tentativa e erro. Às vezes a gente tem essa impressão que o cara ali tem bumbum virado para a lua porque o cara não erra. Mas geralmente a pessoa não vai contar ali o que ele errou. Eu já quebrei a cara muitas vezes. Se quiser fazer outro podcast só para dizer as vezes que eu quebrei a cara aqui, que vai dar muito conteúdo ainda. Mas é tentativa e erro. Você tem que só sempre manter o seu... Você tem que procurar manter realmente a honradez, a ética, que aí você consegue se levantar de novo. Legal. E procurar também, como eu falei, se você tem um recurso X, tenta dar uma arriscada com um pouquinho menos ali, ver, vai porque sentindo, né? Não é não é dois, eu já li diversos casos de empreendedores hoje de extremo sucesso que quebraram 5 vezes antes de dar certo. Você deve ter escutado também, né? Cara, todos que passaram aqui, eu perguntei deles, todos eles quebraram. Dedé fechou loja, Paulinho quebrou, Wander quebrou, Djalma quebrou. A galera que passou aqui quebrou. Eu não quero fazer parte dessa estatística não, pelo amor de Deus, tô brincando. Mas deram a volta por cima, isso que é importante, deram a volta por cima e estão aí hoje, cara. Isso eu acho que é um exemplo realmente de superação, porque todos nós, em algum momento na vida, a gente certamente vai passar por alguma frustração e a gente tem que ter, de fato, aquela motivação para seguir adiante, né? E fazer diferente. E eu tenho certeza que cada um deles ressurgiu 2, 3 vezes melhor, mais forte, mais maduro com o negócio. Certeza. E a chance de acontecer de novo agora é muito menor. Entendeu? Perfeito. E são todos os empresários que eu admiro muito aqui. Eu queria deixar um abraço para todos aí. Show de bola. Meu irmão, obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. Foi muito bom ter você aqui. As portas vão estar abertas e nós vamos marcar um próximo bate-papo lá na frente para falar sobre os projetos futuros da V-Rosas, dar uma atualizada aí sobre como é que estão as coisas com vocês. Obrigado mais uma vez. É um prazer enorme, Antônio. Obrigado. Esse foi o nosso AF8 Talks, um podcast em parceria com o Portal A Crítica. Nós agradecemos a sua audiência. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e se inscrever no nosso canal. Nós já somos quase 100 mil inscritos. Eu te vejo na próxima segunda, às 18 horas, aqui no canal do Portal A Crítica no YouTube. Um grande abraço a todos, até mais.